Nós vamos para a palavra nesse momento. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que Deus tem me incomodado durante a semana. Eu pedi a Deus, orei, pedindo ao Senhor uma palavra e Deus só falava sobre esse tema comigo, e é o que eu quero ministrar para as nossas vidas hoje à noite, para a sua vida. Eu fui ministrado e serei novamente no tempo em que nós estivermos aqui pregando, ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a você que, em respeito à palavra de Deus, desse toda atenção para esse tempo, para esse momento. Não, se você tem qualquer situação lá fora, deixe lá fora, porque você não vai conseguir resolver daqui, né? Então, com certeza, Deus tem muito a falar com você. Esquece o seu celular, esquece qualquer coisa externa agora e se volte para Deus, se volte para a palavra. Honre a palavra e Deus vai te honrar. Pode estar certo disso, amém? Então, em nome de Jesus, vamos para a palavra. Eu tenho aqui uma versão da Bíblia, NVT. Eu gostaria que, se tiver aí na mídia, coloque essa versão. É Nova Versão Transformadora. É uma versão com uma linguagem muito usual nesse tempo que nós estamos vivendo, porque ela traduz bem aquilo que nós estamos falando, a linguagem que nós estamos falando nesse tempo. E então eu gostaria de compartilhar essa mensagem. Está em Gênesis capítulo 26. O texto ele é um pouquinho extenso, mas eu vou fazer a leitura para a gente acompanhar, e depois que eu fizer a leitura, eu quero te convidar a fazer a leitura junto comigo, somente do versículo 18, amém? Combinado assim? Até aqui, meu irmão, minha irmã, um texto de despertamento para a nossa vida. É um texto muito rico em informação e em provisão de Deus e direcionamento de Deus. É um texto que mostra o quanto a vida às vezes prega peça nas pessoas. Nós vamos falar um pouquinho desse tema, desentulhando poços, e eu gostaria de convidar você para ler comigo o versículo 18 aqui desse texto. Está na tela, você pode ler aí junto comigo, versículo 18. Vamos ler juntos? Quem pode ler comigo, amém? Vamos lá? 3, 2, 1. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Gênesis 26 apresenta um período de crise, de conflito. Gênesis 26 apresenta um período de dificuldade na vida do filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Esse texto mostra que, assim como o seu pai Abraão, o pai de Isaque, enfrentou fome, Isaque também passou pelo problema da escassez. O mesmo acontecimento na vida de seu pai. Se nós lermos esse texto e prestar atenção, tem aqui uma semelhança com aquilo que aconteceu com Abraão. Abraão um dia também, Deus falou para ele não descer na terra do Egito, e ele desceu e chegou lá. Ele teve que dizer que Sarai era sua irmã, porque ele tinha medo que matassem ele se ele dissesse que Sarai era a sua mulher. E ele diz que era irmã dele, e eles tiveram misericórdia de Abraão e os deixaram ir.
E agora com Isaac se repete a mesma dificuldade: fome, escassez, teve que mentir, teve que burlar uma situação, porque o medo, a dificuldade, ela às vezes nos leva a tomar decisões incabíveis, nos leva a praticar coisas insanas, leva-nos a fazer coisas às vezes que nós nem queríamos fazer, que nós não queríamos praticar, mas o medo causa pânico. A fome que ele estava vivendo, a escassez que ele estava vivendo, as dificuldades que agora ele estava enfrentando, o leva à desobediência. Tinha uma palavra para Isaac: não desça o Egito, não vá no Egito. Mas Isaac, no seu desespero humano, o que ele faz? Tudo ao contrário que Deus tinha lhe dito que não fizesse. E no contexto, os poços aqui, eles assumem um papel central na ideia do texto e na vida de Isaac. Por quê? Porque sem água não há vida, e nem sobrevivência, nem prosperidade. Sem água, tudo se tornaria mais difícil, não só para Isaac, mas também para os seus servos, para o seu povo, para a sua caravana, para as pessoas que estavam com ele, para todos que tivessem à sua volta. Imagina, não é, um dia que nós ficamos passando ali alguma crise hídrica, nós já ficamos um pouco preocupados. Então você imagina chegar num lugar, chegar numa cidade, passando necessidade, vindo de um tempo de fome, de escassez, e agora você procurar água e não obter sucesso. Os filisteus, eles haviam entulhado os poços que Abraão cavou. E agora, isso representa o quê? Representa algumas barreiras, pelo menos duas barreiras. Representa uma barreira espiritual e uma barreira cultural. Representa agora um problema que tinha que agora ser resolvido. O que está acontecendo aqui são barreiras inimigas que tentaram irromper ou interromper a bênção e a continuidade do povo de Deus. O que estava acontecendo aqui era um bloqueio para a vida do povo chamado povo de Deus. Mas Isaac toma uma decisão aqui. Isaac decide desentulhar os poços. Ele toma uma decisão de restaurar aquilo que se havia perdido. Ele toma uma decisão de se posicionar contra a situação que ele estava vivendo. Irmãos, nós precisamos nos posicionar quanto ao momento que estamos vivendo. Ninguém pode ficar na indecisão quando precisa acontecer, fazer-se alguma coisa. A indecisão faria com que o povo de Deus e o próprio Isaac continuassem na escassez, mas ele toma agora a decisão de desentulhar poços. Hoje à noite é uma noite de convite para que possamos desentulhar os poços que estão entulhados, desobstruir aquilo que está obstruído na nossa vida. Hoje à noite é um convite de Deus para entrarmos em ação, para tirarmos toda a impureza daquilo que está bloqueando o que é a nossa bênção, o que é o nosso sucesso, o que é o nosso êxito. Deus está te convidando para participar desse tempo, para colocar a mão no arado e desentulhar aqueles poços que estão fechados. Hoje, espiritualmente, há muitas pessoas que
que estão passando momentos parecidos com esse, momentos em que os poços estão entulhados, os poços estão fechados, passando momentos em que, espiritualmente falando, nós estamos enfrentando bloqueios, enfrentando dificuldades. Nossa fé às vezes está abalada, nossa comunhão com Deus às vezes está impedida, nossa fonte espiritual soterrada por tradições mortas, pelo pecado, pela frieza e pelas pressões da vida. Quantas pessoas estão vivendo hoje essa tormenta da vida espiritual bloqueada, dos poços entulhados? Muitas pessoas estão precisando fazer o que Isaac fez. Muitas pessoas estão precisando ter atitude de Isaac. Assim como ele precisou abrir os poços, nós precisamos também voltar à fonte. Nós precisamos restaurar a nossa intimidade com Deus em Cristo Jesus, a água viva. Como diz João 7, 37 e 39 a 39, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam, e os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então veja, irmãos, Jesus é a fonte de águas que nós precisamos chegar até Ele e beber. Se os poços espirituais estão entulhados, nós não conseguimos beber dessa fonte. Nós não conseguimos beber mais de Deus, nós não conseguimos nos alimentar mais de Deus. Se os nossos poços estão entulhados, nós não conseguimos saciar a nossa sede, os nossos anseios, nós não conseguimos nos chegar a Jesus e extrair tudo o que Ele tem preparado para nós. Se os seus poços ficarem soterrados, você não vai poder experimentar da água, você não vai poder experimentar o melhor de Deus, você não vai poder experimentar do que tem melhor na vida. João capítulo 4, versículo 14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você tem uma fonte de águas jorrando à sua disposição, então entenda isso, aproveite. Hoje é noite de saciar a sede, hoje é noite de extrair tudo que você pode de Jesus. Vamos lá, coloque mãos à obra e comece a cavar esses poços da incredulidade. Comece a limpar os poços e tirar a incredulidade. Comece a limpar os poços. Comece a mudar a situação. Comece se voltando para a fé, voltando para a comunhão que está impedida. Comece a se voltar e comece a beber, comece a experimentar o que tem de melhor em Deus. Aleluia!
Jesus está disponível hoje à noite para abençoar a sua vida. Você acredita nisso? Você acredita que há uma fonte de água viva para você liberada nesse lugar? Amém, queridos? Amém. Se você acredita, aplauda o Senhor Jesus, libere um brado de glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia! É noite de desentulhar os poços para alcançar água. Aqui nós temos pelo menos 4 pontos históricos importantes sobre Gênesis 26. Um é que Gênesis 26 é o único capítulo que se dedica inteiramente à vida de Isaac em Gerar. Ele vai citar em todo o capítulo 26, vai declarar ser dedicado totalmente à situação que Isaac estava enfrentando em Gerar, que era a região dos filisteus. Quem eram os filisteus? Um povo hostil, que buscava impedir o crescimento do povo de Deus, Silvio. Que buscava bloquear a vida do povo de Deus. Quantos de nós aqui estamos vivendo e tendo que enfrentar as dificuldades do bloqueio sobre a nossa vida, nos impedindo de crescer, nos impedindo de avançar? Quantos de nós estamos vivendo numa terra de impedimentos? Era esse contexto que o capítulo 26 está narrando, era nesse contexto da vida de Isaac. Ele vai para Gerar e lá ele encontra quem? O dono daquela terra, o povo daquela terra, um povo que gostava de causar impedimento na vida dos filhos de Deus. Quantas coisas nessa vida você tem encontrado em lugares que você passa, em lugares que você trabalha, que você estuda, em lugares que você vive, você tem encontrado bloqueio para impedir o seu crescimento, impedir a sua bênção. Mas você não pode desistir. Você está convidado a continuar. Você está convidado a permanecer firme. Você está convidado, você está convidada a levantar as mãos e declarar: eu sou um filho de Deus e eu não vou parar. Eu vou continuar, eu vou avançar. Se Isaac tivesse parado no terreno do inimigo, ele não teria sido próspero. Quantas pessoas estão olhando para trás e perdendo o emprego da vida, perdendo a família que tanto sonhou, perdendo tudo, porque chegou na terra do inimigo, a gente desanimou, a gente parou de lutar, nós esquecemos que a vida continua, amém? Aleluia, você está vivo, você está viva, então não pare, avance, vai para frente, porque Deus é contigo, aleluia. Acredite, continue declarando palavras de bênção. A palavra tem poder. Olhe para a sua vida e declare aquilo que Deus declara, aquilo que a palavra declara. Olhe para a sua vida como Deus te vê. Não olhe como o homem te vê. Um segundo ponto histórico aqui: os poços na antiguidade, símbolo de vida. Os poços eram símbolos de prosperidade, de herança. Então, possuir poços era possuir um futuro bem-sucedido, entende? Possuir poços era ter riqueza, ser agraciado. Agora, entulhar poços era um ato de guerra, de opressão. Então nós vemos aqui um símbolo histórico da antiguidade, que eram os poços abertos e os poços fechados.
Poços abertos, bênção. Poços fechados, guerra. Como estão os seus poços hoje? Se ele está aberto, continue celebrando, se alegre no Senhor, porque poço aberto vai brotar água. Se os poços estão fechados, mãos à obra, vamos cavar, vamos limpar e vamos fazer com que a água volte. Como estão os seus poços? Se eles estão abertos, celebre a Jesus. Se eles estão fechados, não pare, porque você está em guerra. É um símbolo de que você está em guerra. Está vivendo porta fechada, você está em guerra, não pare. Guerreie. O lugar que você precisa está ocupado, e para você ocupar, você vai ter que ganhar, às vezes por força. Às vezes você vai ter que ganhar por muito trabalho, por muito esforço, por muita insistência. A irmã Elaine pregou uma mensagem poderosa quinta-feira aqui, falando sobre o juiz iníquo, né? Em que, na parábola, aquela mulher insistia, ela importunava aquele juiz. Quando você está com a porta fechada, você vai ter que ser um importunador. Quando você está com a porta fechada, você vai ter que ser persistente, vai ter que perseverar. E alguém disse que perseverança é o trabalho árduo que se fez depois do trabalho árduo que se faz. Isso significa que mesmo que você esteja cansado, você precisa continuar. Está cansada? Continue. Está cansado? Continue. Vai exigir esforço, vai exigir perseverança, vai exigir garra, vai exigir sangue nos olhos. Como dizem por aí, faca na caveira. Vai exigir de você. Poços abertos, você está na bênção. Poços fechados, vai exigir um pouquinho de você, mas não significa que a água sumiu. A água está lá. Você só precisa cavar. Você só precisa de um pouquinho mais de esforço. Aleluia! Aqui tem um outro ponto histórico, que é a decisão de Isaac, no versículo 18. Veja que Isaac não ficou buscando inovação aqui no versículo 18. Ele não ficou buscando um outro lugar. Ele não, a primeira atitude, não, eu vou cavar outro poço, deixa essa turma para lá, vou para outra região. Não, ele não buscou a princípio uma inovação. Às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes quando nós estamos no desespero, a gente começa a inovar tanto, que fica tão novo, que a gente nem consegue compreender. Fica tão novo que nem a gente compreende. Então, ele estava lá, olhando para aqueles poços, mas ele retomou ali os poços antigos. Olha, irmãos, vai ter momento que a vida vai exigir de você mudar de rota, fazer algo diferente, mas vai ter momento que a única coisa que você precisa é se manter na visão, é se manter na posição. Quando você está orando, quando você está buscando, quando você sabe que Deus é contigo, você não precisa inovar, não precisa buscar coisa nova, não precisa ter uma performance extraordinária, não precisa. Quando você já está diante de Deus, já colocou tudo, você é filho de Deus, já colocou tudo diante dele, agora basta você olhar para o mesmo poço que Deus já te deu. Isaac foi lá nos poços antigos. E outra coisa, ele deu o mesmo nome para aquele poço, para aqueles poços. O que Isaac estava fazendo aqui? Ele estava demonstrando memória, ele estava demonstrando identidade, fidelidade às promessas de Deus. Isaac não foi precipitado
Quando ele viu o poço fechado, ele não saiu cavando o poço para todo lado. O grande problema que nós enfrentamos nos nossos dias, às vezes é esse, que nem acabamos uma tarefa, a gente já está querendo cair para outra tarefa. A gente nem experimentou, nós nem experimentamos ainda de uma promessa, nós já estamos mudando o foco. Isaac entendeu que ele não precisava ir para outro lugar, ele não precisava cavar outro poço, ele entendeu que era somente ele olhar, restaurar a identidade, restaurar a memória e entender que ele tinha uma promessa. Se você já tem uma promessa, aguarde, não sai por aí fazendo qualquer coisa, Deus vai cumprir a promessa. Não saia por aí no desespero. Não saia por aí fazendo de qualquer jeito. Deus está no negócio. Acalma o coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus manifestar o seu poder. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões, porque isso pode te custar caro. E um outro ponto histórico aqui é a expressão acharam água, que estão nos versículos 19, no capítulo 26, versículo 19, e depois no versículo 32. Vamos ver isso? Essa expressão, ela chama atenção aqui nesse texto. Vamos lá? Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerá e encontraram uma fonte de água corrente. Em outras traduções está dizendo, cavaram no mesmo dia os servos de... lá no 19. Os servos de Isaac também cavaram e acharam água. Em outras traduções, talvez na sua Bíblia, esteja desse jeito. 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado e encontraram água, exclamaram. Então, indica que a descoberta de água não era algo novo ali. Na verdade, a água estava lá. Você está entendendo isso? Deus fala alguma coisa contigo nessa palavra aqui. Faz sentido para você? Quando eles dizem achamos água, eles só estavam dizendo aqui já tinha água. Nós só precisamos nos esforçar um pouquinho, cavar, ou bastante, né? E cavar, mas a água estava lá. Sabe, queridos, a água está aí. A água está disponível. Só depende de você. Ou seja, traduzindo para outra linguagem, a porta às vezes está aberta. A porta às vezes só está encostada e nós estamos achando que ela está fechada. Tem muita porta que está aberta, é só você colocar a mão que ela vai se escancarar. Tem muita porta que parece estar fechada porque você está olhando de longe, mas quando você chegar perto, encostar a mão, Deus vai abrir essa porta, porque nós servimos um Deus que faz jorrar água até dos lugares onde nós achamos que está tudo seco. Deus abre portas em lugares que não tem porta, ou que parece que essa porta está trancada. Deus tem essa bênção para nós. Aleluia! Você acredita nisso? Se faz sentido, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, nós vimos aqui essa água, esse poço
que brota água, aponta para Jesus, que é água viva, já disponível, mas que precisa ser achado por meio da fé. Precisa ser achado por meio da perseverança e da intimidade. Essa água aponta para Jesus que está disponível. Se você precisa mais de Jesus, acredite, a água está liberada. Amém. O quanto você está disposto a desentulhar poço? Você já parou para se perguntar isso? O quanto eu estou disposto a desentulhar poço? Existe uma etapa para aqueles que querem desentulhar poços. Existe uma etapa a ser cumprida. A primeira etapa são os desafios de encarar os entulhos. Versículos de 15 ao versículo 18. Nós vemos aqui, acompanha aí, os versículos de 15 ao versículo 18. Por isso, os filisteus fecharam com a terra dos poços de Isaque, que tinham sido cavadas pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para o outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então, Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços de seu pai, que seu pai havia cavado, que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Isaque teve que enfrentar o desafio de colocar a mão nas ferramentas. Isaque teve que enfrentar o desafio de desentulhar os poços que os filisteus tinham entulhado. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo esse momento, esse desafio de ter que desentulhar os poços que inimigos da sua vida têm entulhado, que a vida tem proporcionado tantos entulhos para jogarem sobre a sua bênção, sobre a sua herança, tem bloqueado os seus direitos. O inimigo tem se levantado com a sua sujeira e jogado sobre muita gente, ou sobre a bênção de muita gente, bloqueando os seus direitos, bloqueando a sua riqueza, bloqueando suas finanças, bloqueando seus poços, bloqueando as portas de emprego, bloqueando a vida sentimental. E fica toda uma vida entulhada, todos os nossos poços entulhados. Nós temos enfrentado esses inimigos como os filisteus eram inimigos dos filhos de Deus e entulharam os poços de Abraão. Quantas famílias estão vivendo com os poços entulhados? O inimigo está sempre tentando bloquear a nossa vida, tentando bloquear a nossa vida de oração, nossa vida de fé, nossa vida de comunhão com Deus. Muitos filisteus se levantam contra a nossa vida nesse tempo. Não fique disperso, não fique indiferente. Guerreie, aceite o desafio de ter que restaurar as fontes. Nós precisamos remover entulhos da incredulidade. Nós precisamos remover entulhos do pecado, do orgulho, da religiosidade vazia. Nós precisamos remover da nossa vida. Esses entulhos têm bloqueado muitas pessoas de experimentar o melhor de Deus, uma vida plena.
Esses bloqueios, esses entulhos têm sido bloqueios para você viver o melhor dessa vida. Então tem situações na vida que são desafiadoras, mas que você vai ter que enfrentar para desentulhar esses poços, para gozar de tudo aquilo que Deus tem para você. O versículo de Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então nós precisamos remover entulhos, irmãos. A vida não é fácil, realmente não é, mas é possível, porque Deus é contigo. Se você tem Deus, você tem a maioria, acredite nisso. Se você tem Deus, você tem tudo. E nós temos também um chamado para restaurar fontes, como eu já disse aqui, como está no versículo 18. Isaque, ele voltou aos poços do pai, ele foi lá. Isso significa que nós precisamos voltar a algumas raízes também. Vai ter momento que nós precisamos voltar às raízes, e principalmente você precisa voltar à raiz da fé, à raiz da oração, da busca intensa. Nós precisamos voltar às raízes da palavra, da adoração, da santidade, da comunhão. Nós precisamos. Você não precisa inventar novas fontes. Há um caminho que já está traçado, está na palavra, está pronto para nós. Há um caminho. Você não precisa inventar nada, Deus já nos deu o caminho. Existe um caminho bem traçado para nós, irmãos, a partir da palavra. Cristo é a mesma fonte, ontem, hoje e será eternamente. Como diz o escritor aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o mesmo. É o mesmo que te faz vencer todos os dias, que te agracia todos os dias. Um outro ponto que eu destaco aqui, a perseverança. É até quando? É até achar água. Nós vimos no versículo 19, 21, 22 e o 32. Enquanto eles não acharam água, eles não pararam. Como nós paramos se ainda não aconteceu? Pode ser longa a caminhada, pode ser árduo, mas Deus vai contigo. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até os finais dos tempos. Aleluia! Jesus está contigo, Ele está contigo no caminho. Não pare, vá até acontecer. Enquanto não acontecer, você não pode parar. Enquanto não der certo, não pare. Isaque enfrentou contendas. Ele teve lá Ezeque, Sitna, mas ele não desistiu até encontrar o poço Reobote. Enquanto ele não achou água, ou enquanto ele não viu a água brotar, ele não parou. Finalmente, ele encontrou Berseba, ou lá em Berseba, a vitória, quando eles disseram: achamos água. Vai brotar água para a sua vida em nome de Jesus, amém? Você vai chegar na sua Berseba e você vai encontrar água. Deus tem um lugar preparado para saciar sua sede. Deus tem um lugar preparado para mudar a sua história. Deus tem um lugar preparado para prosperar a sua vida. Aleluia! Deus tem água para a sua vida. Para finalizar, na vida espiritual nós enfrentamos oposição mesmo. Mas quem persevera sempre encontrará água viva.
Aleluia! Cristo é a água viva, irmãos. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. O episódio dos poços, eles apontam para uma pessoa, para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele oferece água que mata a sede eternamente. Você pode ir ali naquele bebedouro, tomar água, daqui a pouco você tem que voltar lá, mas para sua sede espiritual, você pode experimentar de Jesus e nunca mais você terá sede, porque Ele é a água da vida. Ele é um poço inesgotável da graça. Ele é uma fonte inesgotável da graça e do poder que nos sustenta. Jesus, assim como Isaac, ele celebrou, nós também vamos celebrar ao encontrar Cristo, a verdadeira água da vida, aquele que mata a nossa sede, que transforma o lugar, a casa onde ele entra. Haverá uma água nova e viva, fresca, para saciar sua sede. Em Cristo sempre haverá bênção. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria convidá-los a ficar de pé. A história de Isaac, ela nos ensina que Deus tem água escondida. Ela nos ensina que Deus tem águas acessíveis aos que perseveram. A história de Isaac mostra que o inimigo pode até entulhar, mas a promessa ela permanece. O inimigo pode até jogar a sua sujeira lá, mas a bênção, a promessa permanece. Assim como Isaac celebrou ao ouvir a célebre frase aqui, achamos água, também nós podemos viver esse milagre em Cristo, amém? Você pode viver esse milagre em Cristo, porque a fonte nunca seca, a fonte nunca seca. Desentulhe os poços espirituais, renove o que impede a sua comunhão e beba dessa água. Aleluia! Beba da água viva que é Cristo. Só assim nós vamos experimentar a abundância de graça e da vida, das promessas que Deus tem para nós. Eu quero orar por você hoje à noite. Eu quero orar por você que veio.